Padre, bom dia. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa missão que o senhor acabou de retornar. Como que foi? Qual é a edição aí? Quantas vezes o senhor já fez essa missão? Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês do jornal. É uma experiência bonita retornar da missão, porque já são 10 anos de missão Univida. A primeira vez que estivemos lá foi em 2012. A primeira vez foi com um grupo muito pequeno de universitários do curso de odontologia. A missão ela foi criando espaço, se capilarizando em todo o território nacional. Nós estamos hoje presentes na Amazônia e também em Dourados já há 10 anos. Essa é a 10ª edição da missão Univida Dourados. A Univida, a Associação de Universitários em Defesa da Vida, vem para completar ainda mais nos universitários e nos profissionais o sentido da humanização. Nunca se falou tanto em humanização. Então, estar em Dourados é dar a possibilidade àqueles que estão ali de serem tocados pelo nosso cuidado, mas também receber um cuidado que muitas vezes é invisível, a gente não pode ver, né? Então, é a atitude de cuidar do outro para cuidar de si. Então, a intenção da missão, desde quando surgiu o nome, desde quando comecei as missões, há 10 anos atrás, é o processo de humanização. Humanizar as relações, humanizar o outro a partir do cuidado. Cuidado relacionado à saúde, o cuidado de forma integral, mas levando o indígena e aquele que atende, seja o profissional, o médico, o dentista, o enfermeiro, a ser humanizado também. Então, não é uma relação de alguém que exerce uma profissão, pura e simplesmente. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente pode atender nos bairros, a gente pode fazer ações humanitárias. Agora, estar entre os indígenas é dar uma voz àqueles que não têm. É como um grito sufocado por justiça, por liberdade, de povos originários, que nós temos uma dívida histórica para com eles. Então a missão Univida, essa 10ª missão Univida, esta edição em Dourados, logo vivendo o contexto da pandemia, ficamos aí 2 anos sem realizar a missão em Dourados, ela vem justamente para responder ao grande chamado que a Univida faz aos universitários e profissionais. Quando os convidamos, e a missão ela já ganhou uma divulgação, que não é nem muito necessário que a gente vá em busca do profissional e do universitário. Por conta disso, nós temos até que fazer o processo seletivo. As pessoas a procuram, as pessoas vêm até nós com a vontade de participar. E isso garante o trabalho e a humanização. Padre, o senhor disse que mais de 120 pessoas participaram dessa missão e tem uma população de indígenas em Dourados, mais de 18 mil pessoas. Qual o impacto desse trabalho de vocês? Quantas pessoas vocês conseguem impactar com essa ação durante esses dias? Imagina só que Dourados, a reserva indígena de Dourados é dita pela ONU como a maior tragédia indígena do planeta. É a maior concentração de indígenas em um único espaço ali, muito pequeno. São 3.500 hectares de terra para 18 mil indígenas. Ou seja, pouca terra e muito índio. Isso faz com que a gente perceba que quando a gente está presente lá, o atendimento que acontece na área da saúde, mas é a relação, os donativos que nós entregamos, as roupas, o alimento que eles tomam conosco. Então a gente acaba atingindo mais de 5 mil pessoas durante toda a missão. Isso nos garante uma certeza muito clara de um processo de vida, de um processo de cuidado, mas também de resgate da pessoa. A pessoa que precisa ser resgatada, ela precisa ser conhecida. E sabe que uma das coisas que aprendi nesses 10 anos de missão, realizando as missões na Amazônia, em Dourados, é que existe um potencial muito grande em cada ser humano e que ele muitas vezes não conhece. Então, o universitário que deixa a clínica da universidade, os muros da universidade, e vai para um trabalho totalmente atípico àquele que ele está acostumado, o dentista, o médico que deixa seu consultório e vai para um lugar como aquele, é de fato um processo de alguém em saída. Eu estou
indo ao encontro de alguém. E isso garante a nossa certeza de trabalho. Padre, e o momento que vocês chegam lá em Dourados, o que vocês se deparam? Qual que é a realidade que esses índios vivem atualmente? Eu dizia que a ONU disse, não faz muito tempo, que é a maior tragédia indígena do planeta. Justamente porque lá nós temos homicídio, narcotráfico, o alcoolismo muito avançado, casos de desnutrição, de abuso sexual, de situações que nós olhamos na sociedade hoje, em muitas comunidades, em muitos lugares. Os indígenas hoje eles estão passando por um processo muito difícil, por conta da pandemia, mas também por conta de não terem a sua identidade. E Dourados acontece isso claramente. Nós estamos lá, a gente vê a necessidade. Então você olha para o lado e diz, o Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma, mas você olha para o lado e está faltando é tudo. As pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir, falta saúde, falta atenção. Então, a situação que eles vivem hoje é uma situação, de fato, de responsabilidade nossa, é nossa responsabilidade e é nossa irresponsabilidade também. Porque eu vejo muita gente com preconceitos estabelecidos aí em relação aos povos indígenas, mas não conhecem sobre a cultura. Uma cultura que perdeu a sua identidade. É como nós olharmos, se o índio vive na aldeia e se comporta como indígena, vive como indígena, ele é índio demais e atrapalha. Então, quer dizer, tem que sair daquela situação, tem que ir para outros lugares. Se o indígena ele começa a dar passos, vem para a cidade e às vezes se torna misturado, como muitos dizem, e a gente ouve essa expressão, o índio hoje já é misturado. Num país como o nosso, onde todo mundo é misturado e mestiço, o indígena não pode ser. Ou seja, o índio nunca tem lugar. Ou é índio demais e vive na aldeia e atrapalha, ou mora na cidade, nas periferias, quer trabalhar, quer estudar e é índio de menos e não tem direitos. Então, onde nós vamos encontrar essa identidade? De uma população que ficou à margem e que perdeu a sua identidade. Então, quando nós vamos à Amazônia, o ano passado estive no Xingu, participando do Quairupe, conheço as terras do Alto Xingu, do Baixo Amazonas, do Lago Andirá, onde nós ficamos também por 2 vezes atendendo. Quando eu vejo essas populações que estão distantes, mas que ao mesmo tempo estão tão próximas, porque a humanidade nos aproxima, e que há uma necessidade de você falar para as pessoas, não, nós precisamos cuidar, a gente precisa repensar, porque o preconceito não está só em relação ao indígena, mas está em todas as dimensões da humanidade. As pessoas são preconceituosas o tempo todo, são racistas, homofóbicas, e esse preconceito vai crescendo à medida que eu não conheço. Então, quando nós chegamos lá em Dourados, nesses 10 anos, essa nossa missão teve 120 voluntários, 130. Na última missão, em 2019, nós éramos 324 voluntários. Então, imagina só, alguém que tira uma foto, que mostra uma realidade, um barraco, publica no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e de repente isso atinge milhares de pessoas, e aí então eu começo a mostrar uma realidade que eu não conhecia, e que é gritante, do ponto de vista humano, social, mas também do ponto de vista humanitário, a humanização. Ô padre, e quais são os serviços que vocês proporcionam durante esses dias para esses indígenas? O que vocês costumam levar na bagagem daqui para Dourados? Eu costumo dizer, desde a primeira missão, Giovana, eu digo às pessoas, né? Quando alguém me pergunta, um médico, um dentista ou um universitário me pergunta, mas o que eu vou fazer na missão? Eu digo sim, você vai fazer tudo, inclusive medicina e odontologia. Porque lá você faz de tudo. Alguém que vai para a missão, leva a sua bagagem, às vezes até se preocupa como vou ficar, o que vou comer. De repente você é tão envolvido no processo de trabalho que você não fica parado. Atendimento odontológico, enfermagem, psicologia, nutrição, medicina e o trabalho com eles, a relação com eles. Então, desde você servir um prato de comida, estar ali
com os indígenas na fila, as crianças, organizando, você distribuir as roupas, você ajudar na limpeza dos banheiros, do pátio, ir para o atendimento, ajudar na organização, tudo isso é Univida, entende? Não é só a saúde, eu não posso exercer só... Quantos médicos que participaram conosco, dentistas, que atendiam o dia todo e quando chegavam estavam escalados, inclusive o Dr. Márcio, doutora Amanda e tantos outros médicos que estavam presentes, chegavam à noite, à tarde, após o atendimento nas aldeias, pegavam uma vassoura, ia limpar o banheiro, varrer o pátio, ajudar a recolher o lixo, todos se envolvem. A gente leva roupas e aí depois você percebe que nem precisava levar tudo aquilo, porque bastava uma camiseta, um tênis, uma calça, o despojamento, você se envolvia no processo e entendia que nem precisava de tantas coisas para viver. E os atendimentos médicos lá, quais são os diagnósticos assim mais comuns naquela população? Eu não tenho assim muita precisão, até porque eu não tenho essa linguagem técnica, mas a gente conhece, tem muitas situações de desnutrição. Dr. Márcio encontrou casos de leishmaniose, tem situações também agora, naquele momento que nós estávamos lá, síndrome gripal, né? Muita gente com gripe, então um surto de gripe entre os indígenas, e tudo isso leva a perceber outros fatores, né? Por exemplo, precisa-se tomar um medicamento contínuo, né? Não é possível. Remédio para pressão, você não possui, diabetes, então os cuidados mais básicos, até os mais graves, sérios e necessários, a gente percebe que carece. E além da carência de cuidados médicos, carência também lá de cuidados sanitários, parte de alimentação, como que é a vida desses índios? Com certeza, eles não possuem saneamento básico, então você imagina a quantidade de situações que acontecem, desde a questão do tratamento do lixo, olhar também o contexto das crianças que não têm um ambiente adequado para viver, para morar, então casas muito úmidas, porque são barracos, então carece de muitos cuidados, desde a atenção, lá terra, né? É uma zona rural, então nesse ambiente as pessoas vão vivendo, então você às vezes vai exigir do indígena que viva de forma diferente, mas quando você percebe, eles não têm rio, eles não têm um mato, não tem uma floresta. Quando a gente vai para a Amazônia, tem um rio imenso para eles pescarem e muita floresta. Quando você vai para o Xingu, é uma beleza, é lindo de ver as aldeias, a organização das aldeias, os rios cheios de peixes e florestas, mas em Dourados, eles foram colocados ali naquele espaço e 3 etnias, os terenos, caiuás e os guaranis. Então, os bororos que estão ali também juntos, os guaranis caiuás, os terenos e os bororos vivem juntos no mesmo espaço de terra. Isso, do ponto de vista antropológico, social, é um desastre, porque nós não podemos colocar 3 etnias para viverem tão juntas, tão próximas, porque uma acaba interferindo na cultura da outra e vão perdendo a identidade. Então a gente encontra todos esses problemas sociais, sanitários, a ausência da alimentação. Se planta, tem um pouco de mandioca, de milho, mas se falta o básico, né? O básico, o leite, uma carne, um peixe, né? Um arroz, um feijão, por mais que eles recebam donativos, cestas básicas, até mesmo do governo, porque eles também são assistidos por esses programas do governo, Bolsa Família e tantos outros, mas ainda assim carece, porque não há o trabalho, o emprego. Agora você diz assim, alguém pode me dizer, mas padre, por que eles não vão para a cidade trabalhar? Você acha que as pessoas vão dar emprego? O preconceito é muito grande, sobretudo naquelas regiões onde eles vivem. Vai para a cidade, muitas vezes não tem um espaço para se trabalhar numa casa ou num comércio, então é um processo muito difícil de enculturação, de trazê-los para perto e de valorização da sua identidade. Você disse bastante em identidade. O que eles preservam ainda da cultura deles ali nesse espaço, mesmo vivendo aí, como você disse, essas 3 tribos totalmente diferentes?
Eles preservam muito a língua, porque ainda percebo que alguns pontos, não todos, todos eles falam português, mas muitos falam ainda a sua língua, Guarani, o Tereno, o Kaiowá, então eles acabam se comunicando e também preservam algumas danças, alguns rituais, alguns conhecimentos em relação à medicina, então tem muitos pontos ainda que estão ali muito presentes entre eles. Eles não se envergonham de ser indígenas. Às vezes o que falta, há tempos atrás nós vimos uma quantidade imensa de kaiowás praticando suicídio. Não sei se você chegou a acompanhar isso, mas começaram a pesquisar para ver o porquê os kaiowás, os indígenas, estavam se suicidando. E perceberam que a resposta estava justamente na falta de perspectivas, de realidade, de chances, de oportunidade, de futuro. O que é que eu vou fazer? Então acabo nascendo aqui na aldeia e depois nesse processo acabo ficando aqui. As meninas são mães muito jovens, então os meninos também se casam, acabam se separando, então vivem aquele contexto ali sem saber para onde ir. Isso provocou muitos suicídios entre eles. Padre, o senhor é um líder religioso aqui na cidade. Como que é essa parte religiosa dos índios? Eles cultuam algum deus? Têm alguma religião? Como que é? Na verdade, em Dourados nós temos um avanço muito grande do próprio cristianismo, de algumas igrejas pentecostais que estão ali presentes, você vê algumas manifestações. Temos também igrejas católicas e temos também as casas de rezas deles, mas até nisso, Giovana, eles perderam a sua identidade, porque nós temos culpa enquanto igreja, culpa histórica, desde o processo de colonização, quando os portugueses chegaram aqui, enquanto os indígenas estavam na praia, no litoral, olhando as caravelas e imaginando quem são eles, o que fazem, o que comem, eles estavam dentro dos navios discutindo se os indígenas tinham ou não alma, que se eles não tivessem alma, eles poderiam ser escravizados. Então o processo já começou errado naquela época, e hoje o que nós percebemos é que eles ainda buscam essa ideia do Deus, o Deus criador, o Deus que cuida, que está na natureza, nos rios. No Xingu, em alguns lugares como a Amazônia, isso é muito mais presente. Em realidades como Dourados, eles já perderam um pouco essa cultura religiosa. Então há uma fragilidade, uma mistura. Não sabe nem se são cristãos, ou se cultuam os seus deuses, ou se buscam os deuses que estão na natureza. Então há ainda essa mistura que dificulta um pouco a sua identidade religiosa. Padre, eu acredito que cada missão deve ser totalmente diferente da outra, né? Essa missão em especial, em plena pandemia que nós estamos vivendo, o que o senhor tem de experiência, o que o senhor vivenciou lá que mais marcou durante esse período? Primeiro, o medo, porque não era somente eu, era uma equipe, né? Nós estávamos juntos, eu não estava sozinho. Então, estar com as pessoas e no momento pandêmico tão difícil, uma pandemia tão cruel, tão difícil, com tantas mortes, isso causou uma insegurança, porque em alguns momentos a gente até pensava, a gente vai, não vai, é melhor ficar, e depois então todo o trabalho de testagem desses voluntários, o cuidado lá, a atenção, sempre estar cobrando os universitários, os voluntários. Então isso gerou um pouco de medo, pelo contexto da pandemia. Agora, nesses 10 anos de missão, a certeza maior que encontrei nesse trabalho é que nós podemos e nós devemos, de uma certa forma, estar presentes nos lugares onde as pessoas não querem estar. Então, para todos nós, quando você sai da sua zona de conforto e vai para um lugar onde as pessoas não querem estar, ali então você começa a exercer a sua humanidade, a sua cidadania. E isso é um processo natural de cada um. E a missão nos ajuda a encontrar essas respostas, a dar as respostas que nós estamos buscando o tempo todo, tentando encontrar. Então a alegria de poder celebrar 10 anos de missão, muitas missões humanitárias no país já não existem mais, começam e terminam logo. A nossa já tem 10 anos e com essa capilarização
imensa em todo o país, universidades que participam, universidades que enviam cartas, e-mails, reitores que entram em contato querendo participar. Então é a resposta que nós estamos no caminho certo, é por aí. Padre, quem quiser participar de uma missão da Univida, existe algum perfil de missionário que para encarar essa missão aí que vocês realizam com tanto carinho? Primeiro tem que ter disposição e muita coragem. Depois tem que gostar de gente, porque às vezes a pessoa quer ir para a missão humanitária na Amazônia ou em Dourados, fica encantado com as fotos, com os vídeos, com as reportagens, mas não sabe o que vai encontrar. Então é uma renúncia mesmo. Então quem quer participar da missão, além de se inscrever pelo edital, porque passa por um processo seletivo, nós temos todo um trabalho com as universidades já nos enviam os nomes já pré-selecionados. Além de ter esse processo seletivo, você precisa ter muita disposição, coragem, né? Entendendo todos os riscos que envolvem uma missão como esta, mas entendendo também que eu não vou lá apenas para tirar uma selfie, né, ou tirar uma foto, postar no Instagram. Isso a gente faz o tempo todo em qualquer outro lugar, até na praia. Agora lá é uma realidade de alguém que assume mesmo o trabalho e faz acontecer, porque é difícil. Agora fomos no verão, muito calor, mas nós vamos sempre em julho, que é o inverno, e lá é muito frio. Já pegamos temperaturas de 1 negativo, por exemplo, dormindo em barracas, tomando banho em chuveiros gelados, água gelada, apenas um cano, uma mangueira. Então tudo isso faz parte da missão. Então a gente tem que ter muita consciência de onde estamos indo. E outra coisa, Padre, a Univida também realiza outras ações durante o ano, inclusive aqui em Fernandópolis, na COFASP. Isso, na verdade, a COFASP é uma outra entidade que também sou presidente e coordeno, né? A COFASP, ela tem o trabalho do Espaço Integrado, que foi inaugurado ano passado, tem o trabalho do acolhimento, que é para crianças que estão em situações de risco, e então o judiciário envia essas crianças para que a gente possa cuidar. E a Univida exerce missões pontuais, o trabalho nas universidades e missões pontuais, como já realizamos em Auriflama, em Jales, Santa Fé, aqui em Fernandópolis. Então a gente vai organizando missões que é como se fosse aquecendo o voluntariado para as missões maiores, que é aquelas que acontecem a nível nacional. E o senhor já tem uma data de uma próxima missão para esse ano? Vai ser na primeira quinzena de julho. Ainda não definimos. Eu vou reunir a equipe ainda para a gente conversar, avaliar bem a missão que aconteceu agora em janeiro, mas vai ser na primeira quinzena de julho deste ano. Beleza, nós voltamos a conversar até lá para a gente alertar as pessoas e explicar como, para quem tiver interesse em participar, para que possa se inscrever. Padre, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, parabenizar pelo trabalho, pelo lindo trabalho, por essa missão, e deixar os microfones da Rádio Difusora sempre à disposição aí, tanto da igreja, quanto da COFASP e quanto da Missão Univida. Muito obrigado, Giovana, sempre muito atenciosa conosco, com o nosso trabalho. Então, que Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade.